explica para ele ali que estava falando de Jesus. Ele se converte a Cristo. Ele pergunta, eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? Filipe diz, se credes de todo o coração, nada te impede. Então o eunuco ali foi batizado, né? Provavelmente, voltando já convertido, né? Não era mais um prosélito agora já era um membro da igreja de Cristo, já era um cristão. Provavelmente ele pregou, né? Eu disse que ele não abriu, mas provavelmente foi ele que pregou e abriu. A capital de Roma, vários cristãos foram levados cativos, né, para a sede. Outra coisa também, vários cristãos que haviam sido evangelizados por Paulo, por Barnabé, por vários, em outras regiões, se converteram, foram para a capital. Porque toda a capital, por vários motivos, administrativo, pela capital ter uma saúde melhor, ter tudo, todas as capitais têm pessoas de todos os municípios, de todas as cidades daquele estado, daquele país, daquele império, né? Então, foram esses que foram evangelizados, que chegaram lá e se juntaram, né? E formaram a Igreja de Roma. Terceiro subtópico do segundo tópico, uma oração sincera. Quando se ora de contínuo, por causa de alguma inquietação, não se deve surpreender diante do modo como Deus venha a responder. Paulo orou com o desejo de que pudesse visitar Roma e ensinar aos cristãos que lá estavam. Mas quando finalmente chegou àquela cidade, era um prisioneiro. Romanos capítulo 1, versículo 9, Atos 28, 16. Né? Ele orou por uma viagem segura, embora realmente chegasse em segurança a Roma. Foi preso, teve o rosto esbofeteado, naufragou e foi picado por uma víbora. As diversas formas que Deus usa para responder às nossas orações quase sempre são muito diferentes do que esperamos. Porque nós esperamos que seja tudo mar de rosa, né? Nós esperamos, o nosso anseio, que para fazer missão, né, que nós fôssemos conduzidos, feito Filipe, né? Fosse arrebatado, fosse levado por um anjo, né? Não passasse por percalço nenhum, né? Mas Paulo passou por tudo isso, até chegar prisioneiro, né, na capital romana. Então, obviamente, o apóstolo Paulo ficou em prisão domiciliar lá na capital, e com isso ele teve a oportunidade para escrever, né, várias cartas. Terceiro tópico, o apóstolo e a igreja. Primeiro subtópico do terceiro tópico, um desejo frustrado. Paulo queria muito ir a Roma, mas até aquele momento não lhe fora permitido. Não lhe fora permitido por Deus. O único impedimento, a paixão evangelizadora do apóstolo, era o próprio Senhor do Evangelho. Todos os outros impedimentos ele buscara contornar. Os exemplos são inúmeros. Se o dinheiro estava curto, ele fazia tendas. Se o templo se fechava, ele ia para a rua. Se a multidão o chamava para falar no estádio, ele ia sem medo. Nisso há uma lição para nós hoje. Quem tem nos impedido de pregar? Deus ou os homens? Se Deus nos impede de pregar, então não adianta insistir. Ele é o Senhor da obra. Mas se é o homem, né, todo impedimento é motivo para nós buscarmos ao Senhor e enfrentarmos as dificuldades. Glorificado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico do terceiro tópico, bênçãos da fé comum.
Paulo orou ao fim de visitar os cristãos em Roma, encorajá-los na fé e ser por eles encorajado. Como enviado de Deus, ele não podia ajudá-los a entender melhor o significado do Evangelho e a respeito da pessoa de Jesus. Como um povo dedicado a Deus, os fiéis de Roma podiam oferecer ao apóstolo comunhão e conforto. Isso prova que quando os crentes em Jesus se reúnem, o amor fraternal os constrange a dar e receber. A fé em comum proporciona um vínculo entre eles, o que é uma bênção, um estímulo para todos. Então, glorificado seja o nome do Senhor. Aqui no primeiro tópico, o apóstolo Paulo aos gentios, nós chegamos à conclusão que Paulo não pregava uma religião inventada pelos homens, a mensagem dele era baseada em uma revelação divina. No terceiro subtópico, chegamos à conclusão que o Evangelho é a mensagem divina da salvação através de Cristo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados, o objetivo desta primeira lição é de fazer uma apresentação, né? Mostrar o cenário histórico de Romanos, mostrar acerca do apóstolo, como foi a sua ida, como se deu, o objetivo, né? E aos pouquinhos nós vamos nos preparando para a segunda aula, se Deus assim permitir. Na próxima semana, né, no próximo domingo, estaremos estudando a lição de número 2. Todos pecaram. Isso mesmo, todos pecaram. É por isso que o sentido da palavra santo para a igreja não quer dizer sem pecado. Ah, você é santo, sou santo, então quer dizer que você não tem pecado? Né? Todos pecaram, né? E destituídos estão da glória de Deus. Ah, mas eu recebi o perdão. Beleza, glória a Deus. Então você agora é um pecador remido pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo João, escrevendo a sua carta, disse: filhinhos, não pequeis, mas, se todavia pecardes, tendes um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe, né? Nos encha da sua graça. Vocês que são aqui do campo